como vai? Meu nome é Shirley, eu sou pastora sênior da Igreja Aprisco da Paz. E eu quero falar um pouco da nossa história, falar um pouco da nossa igreja e um pouco também da minha vida. Eu tenho 57 anos, sou casada com o Ildeu há 30 anos e nós temos um filho chamado Isaac, que também já é casado. A Igreja Aprisco da Paz foi fundada pela minha mãe, a pastora Odete, já falecida em 2008. E o nosso primeiro culto, a nossa primeira reunião, foi feita com 10 pessoas no dia 3 de março de 2002. A igreja, então, o registro na junta comercial, ele saiu no dia 19 de maio de 2002. E essa data ficou uma data muito significativa para todos nós, porque quando a pastora Odete foi encontrar com Jesus, ela faleceu exatamente no dia 19 de maio de 2008. Então, ela pastoreou essa igreja durante 6 anos e foi um tempo maravilhoso. Bom, a partir daí, então, eu assumi a igreja, ainda com muita dúvida, ainda com muita insegurança, mas o Senhor é aquele que nos capacita, o Senhor é aquele que nos chama e o Senhor é aquele que nos prepara. Ele é o dono da igreja, ele é o dono da obra. E então eu comecei a orar, comecei a buscar o Senhor, comecei a procurar as respostas no coração de Deus, se era para eu prosseguir nessa obra. E glória a Jesus, eu me lembro de Isaías, no capítulo 6, quando ele coloca ali o coração diante de Deus, fala da grandeza de Deus, se arrepende diante do Senhor e ele se preocupa, porque o Senhor, ele olha para dentro dele, Isaías, e o Senhor então mostra para ele que os lábios dele são impuros. Mas logo Deus renova a vida de Isaías, tocando nos lábios dele com uma tenaz. E então Isaías, através do Espírito, escuta o Senhor falar que ele estava procurando alguém. Isaías, então, se coloca à disposição de Deus. Ele fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu, então, acreditando que o Senhor tinha esse convite para a minha vida, falei com o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Naquela ocasião, eu trabalhava fora, trabalhava num grande banco, e o Senhor, em 2009, mais ao final do ano, falou comigo que eu sairia daquela empresa, que eu não mais prestaria serviços àquela empresa. Eu me mantive em silêncio, somente eu e o Senhor sabíamos a respeito desse assunto, e eu esperei para que o Senhor falasse também, quem sabe, ao coração de outras pessoas, ou falasse comigo novamente. E em 2010, logo no início do ano, o Senhor falou então com uma irmã aqui da igreja. E ela me procurou, me chamou para uma conversa no particular. E ela falou comigo: Shirley, arruma sua vida financeira, porque o Senhor vai te tirar desse banco e você vai viver às custas da obra, com o tempo integral na obra. Meu coração se encheu de alegria, mas ao mesmo tempo meu coração se encheu de medo. E de fato, 30 dias depois, aquele banco me demitiu. E foi tão importante porque eu já havia completado 20 anos na empresa, eu ainda tive mais 6 meses de assistência médica, tive 3 salários a mais. Então, assim, foi um tempo realmente que Deus me deu para que eu entendesse aquela proposta. E foi muito bom, mas no início também foi acompanhado de muito medo, muita insegurança, muita ansiedade, muita agitação. Depois de um longo prazo, de curas que o Senhor fez na minha alma, que até hoje ele ainda trabalha no meu interior, claro, né? Como nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor. Depois de muito tempo, então, de um bom período, o Senhor então veio e foi trazendo paz ao meu coração. E aqui estou eu, pastoreando essa igreja, trabalhando com células através do DNA da Central, e o Senhor, a cada dia, acrescentando mais e mais os que vão sendo salvos. Dia 19 de maio, nós completamos 23 anos para a honra e glória do nome de Jesus.
E eu agradeço a todos que um dia acreditaram no chamado de Deus para minha vida. Amém.